Estamos no Vision Tech Summit Indústria do Amanhã, ou melhor, Pentagro apresenta Vision Tech Summit Indústria do Amanhã. Está aqui com o diretor-presidente da Pentagro, que é nosso patrocinador oficial, André Lins. É um prazer te receber aqui no nosso podcast oficial da Indústria do Amanhã desse ano. Como foi? Acabou de sair de uma palestra, fazendo uma apresentação. Como foi isso para você, André? Acabei de sair da palestra, a palestra de abertura do evento, uma baita responsabilidade. Sim. Mas acho que a função maior era aquecer os motores para as próximas palestrantes que estão vindo aqui na sequência. Mas o evento está num formato diferente, Mayara, e cada ano que passa ele muda o formato para melhor, né? Então, essa estrutura eu estou gostando bastante, como já gostei do ano passado. Certo. Mas assim, as expectativas são as melhores possíveis. Que legal. Para a gente começar, eu queria te perguntar, como que é para a Pentagro estar mais um ano como patrocinador do Vision Tech Summit? O que faz essa conferência ser tão atrativa a ponto de motivar vocês a investir, né, a vocês como empresa a investir nessa conferência? Então, Mayara, essa questão da tecnologia na nossa indústria, faltava um evento desse porte, desse gabarito, para falar especificamente disso, como pilar principal. Acho que tem vários outros assuntos adjacentes, né, sobre isso, relacionado à aplicação, no formato, na gestão, nas decisões, na estratégia. Mas um evento, uma conferência voltada à tecnologia para o agro e para a indústria, sim, eu acho que faltava. E hoje, eu acho que ela se colocou numa posição, o Vision Tech, de ser hoje a maior e a melhor conferência de tecnologia e inovação para a indústria, no caso, que a gente está participando, do Brasil, né? Uhum. Eu acho que o caminho da conferência é só evoluir daqui para frente. Sim, com certeza. Até agradeço, né, pelas palavras de elogio, né, falando da conferência em si. Estamos inovando, como você falou. E vamos falar um pouquinho agora sobre a sua palestra, com o tema da Roda Inteligência Artificial, a revolução da bioenergia na indústria do amanhã. Eu quero te fazer uma pergunta. André, se a gente fizesse uma linha do tempo da bioenergia, qual foi o ponto que ela deixou de ser apenas força mecânica e virou a inteligência mesmo? A gente teve vários marcos, Mayara. Uhum. Então, assim, começou lá atrás, né? O nome não era nem usina, né? A gente chamava de engenho. Então, na verdade, foi uma estratégia dos nossos colonizadores para ter um controle melhor das fronteiras. Então, a cana-de-açúcar foi a primeira grande cultura em escala no Brasil, né? E o engenho foi a primeira indústria em escala do Brasil, né? E depois aí vieram algumas mudanças, né? Pela tecnologia veio a usina de açúcar, por conta da vaporização, mecanização. Aí teve uma crise, 73, a crise do petróleo, que promoveu a gente construir um programa chamado Proálcool. Uhum. Estamos completando 50 anos desse programa desse ano, né? E aí mudou, a denominação começou a ser usinas de açúcar e álcool, uma grande mudança. Uma história para vocês, hein, gente? Pode continuar. E aí, em 2001, a gente teve outra grande crise, que foi a crise do apagão, governo Fernando Henrique, né? Que aí promoveu a mudança do estado regulatório, que permitiu que as nossas usinas também vendessem energia, o excedente da nossa energia, para a rede. Então, criou-se um terceiro grande produto, né? O açúcar, o etanol e a energia elétrica. E hoje, a gente está crescendo cada vez mais com isso, né? A Raízen aposta muito no etanol de segunda geração, fonte da biomassa. Muitos apostam também no biogás. Refinado vira biometano, seja para uso próprio, uhum, ou para vender no mercado. E a gente tem outras iniciativas, tantas que estão por vir, que é a agregação de valor nesse segmento da bioenergia, criar um parque de bioenergia e subprodutos, sim, sem falar de integração de novas culturas, Mayara. O milho chegou para valer, tudo, né? Com tudo. Temos representantes do E as usinas que se anteciparam em ter, né, as suas usinas de produção de etanol de milho, elas estão saindo na frente nesse momento, né? Sim, ainda mais as que estão integradas. Cana e milho no mesmo site. Uhum. Tem um diferencial competitivo ainda mais, né? Eu acho que isso é uma tendência, inclusive, de integração de até outras culturas, né? Cereais, a soja. E isso virá uma planta integrada de energia e outros subprodutos interessantes alimentares, etc. Esse é o caminho natural que a gente tem observado
para o nosso futuro daqui para frente. Bacana. Eu percebo que você é uma pessoa muito visionária, né? Então, estuda bastante sobre o mercado, mas também tem uma visão bem ampla de como vai ser daqui para frente. Isso é um olhar muito bacana. O que eu queria te perguntar, homens versus máquina. A IA está revolucionando tudo, né, na realidade. Mas na bioenergia, ela substitui pessoas ou potencializa o que o ser humano tem de melhor? O que você acha? Eu acho que potencializa. Eu também mas acho. a pessoa tem que procurar também Sim. conhecimento, né? Buscar conhecimento para poder se adaptar nesse meio, é isso? Esse olhar de olhar a tecnologia como aliada é o grande diferencial para a carreira das pessoas e para as indústrias também. Então, potencializar a capacidade humana, a tecnologia é para isso. Sempre foi. Não para substituir, é para potencializar. E aí essa visão, né, essa visão que todos nós temos que ter, seja em que posição que a gente tiver, seja como funcionário, seja como colaborador, como operador de uma planta industrial, seja quem for ter essa visão. Você sabe que quando a gente começou a implantar essas tecnologias mais autônomas das plantas, a gente tinha um pouco de receio de como os operadores encarariam isso, né? Mas você sabe, por grata surpresa, que quando os sistemas nossos, por algum motivo, precisa ser desligado, o primeiro a levantar a mão e reclamar, vamos chamar assim, é o próprio operador. Sim. Então, na verdade, o operador ele é um grande aliado das tecnologias, né? Pelo menos é o que a gente tem observado, não é concorrente, não é substituto, é aliado. Potencializa todo mundo. Uhum. Isso é muito importante. André, eu queria saber também um pouquinho da sua história, né? As pessoas às vezes vê você à frente da Pentagro, não foi do nada, né? Você tem uma trajetória de vida e eu queria que você contasse um pouquinho da sua história até chegar à história da Pentagro na sua vida e tudo em si. Você pode compartilhar um pouquinho com a Maiara, gente? com 50 anos é uma história longa, hein? Então resume para nós de uma forma bem bacana, para o pessoal conhecer também e entender um pouquinho de vocês. Bom, eu comecei como curso técnico. Eu fiz técnico no Senai em São Paulo, em mecânica. Fui trabalhar antes de me fazer engenharia. Fiquei 2 anos trabalhando em indústrias metalúrgicas. Depois eu fui fazer engenharia, mecânica também. E depois eu fui para o lado acadêmico. Dentro da própria universidade, eu fui fazer iniciação científica. Trabalhei em algumas empresas nesse período. Trabalhei em multinacional, na Valeo. Trabalhei em empresa offshore, Ultratec. Eu tive bastante experiências também de outras indústrias, outras culturas, diversas indústrias, na verdade. Aí na área acadêmica eu fui continuar meus estudos. Aí fui fazer mestrado, eu fiz doutorado. Sempre aprimorando Parte do mesmo. doutorado eu fui fazer na Suíça, em Lucerna. E me formei nesse inteirinho, antes de terminar o doutorado, foi que a gente criou a Pentagro, ainda como um grande sonho, porque a gente identificava, Maiara, uma diferença muito grande, uma separação muito grande da universidade, academicamente falando, com o mundo real, né? Isso me incomodava muito pessoalmente, né? Então, já que eu não estava conseguindo, em vez de tentar mudar o sistema, Sim. usar essa bagagem acadêmica, esse viés acadêmico, para construir valor para a economia real, né? Então, esse foi o desafio de construir a Pentagro, foi isso. E nisso já foram 19 anos de história. Que legal. Na Pentagro. Parabéns aí pela história bacana. E é interessante, né? Porque na faculdade você começou a enxergar mesmo uma oportunidade, né? De um aprimoramento e a Pentagro surgiu aí, é um grande sucesso. E para a gente finalizar, eu queria um spoiler do futuro. O que seria? Se você pudesse dar um spoiler do que vem por aí na Pentagro ou na indústria, o que o público ainda vai se surpreender em ver o que vai acontecer por aí? Acho que o nosso grande desafio que a gente está trabalhando é a integração dos sistemas, sabe? Então, integrar desde um planejamento de safra, que é a integração com a agrícola, a gente fazer o plano, a operacionalização isso em tempo real, gestão 4.0, controle avançado, que é o Everest, e mais que isso, plantas inteligentes. Quando eu falo plantas inteligentes, a gente não pode simplesmente se atentar somente à indústria, sabe, da porteira para dentro, né? Não, dentro da indústria só. Quando a gente fala indústria 4.0, na verdade é um conceito. É um conceito muito mais abrangente. É a mudança da sociedade, não a incorporação da sociedade como tudo, o negócio como um todo. Então, integrar a agrícola, logística, comercial,
cadeia de fornecimento, cadeia de despacho. Eu acho que a integração disso, para falar, tipo assim, realmente temos uma planta totalmente autônoma, Ótimo. ou uma unidade, ou um grupo autônomo, parece utopia, mas é o que a gente está buscando. Ótimo. Fico muito feliz, primeiramente. Quero te agradecer por esse tempo que a gente ficou aqui. Obrigado, Mariana. Eu queria que antes da gente finalizar mesmo, eu queria que você desse suas considerações finais. Mas te agradeço pela oportunidade da gente estar batendo um papo, contando um pouquinho da trajetória da Pentagro. E também muito obrigada, né, por acreditar no Vision Tech Summit e colocar o seu nome associado ao Vision Tech Summit Indústria do Amanhã, né? Sim. Pentagro apresenta, então significa que vocês estão vendo credibilidade realmente na junção do Vision Tech Summit junto com a Pentagro. Sim, sim. O maior, eu acredito mais do que qualquer outra coisa nas pessoas. Sim. Então a gente acredita em vocês, pessoas, né? Então com o tempo a gente vai observando, vai confiando. Então a gente confia no trabalho que vocês são, no profissional que vocês são, na trajetória que vocês têm. E assim, na verdade, mais uma vez, desde antes de existir essa primeira edição, que é o Vision Tech Summit Indústria do Amanhã, a gente já acreditava. Bom. Né? Então, a gente só está consolidando algo, para a gente até óbvio, porque a gente confia em vocês. Sim. Então, a gente acredita no trabalho, no potencial e iríamos fazer acontecer. Não vocês sozinhos, mas a gente junto de vocês construímos essa história. Com certeza. E assim, não sei se você sabe desse spoiler, já estamos renovados para os próximos 2 anos. Ai, gente, já é oficial então? Posso falar? Oficial. Tá certo. André, muito obrigado. Desejo todo sucesso aí para a Pentagro, que a nossa parceria possa crescer, se fortalecer cada vez mais e que essa unidade realmente possa trazer muito conhecimento para o setor em si, trazer inovações para esse setor tão abrangente e tão importante como o setor da indústria no Brasil e no mundo, viu? Muito obrigada. Obrigado.